12º volume da obra. A racionalização quer dizer conhecer a razão de viver. Está aí a estrada racional. Está aí a racionalização. Então, para ser feita a racionalização, tinham que conhecer a sua verdadeira origem, o mundo racional, a imunização racional, para poder existir a racionalização. A racionalização nunca pôde ser feita, porque ninguém conhecia e nem sabia a sua origem. Não sabendo a sua origem, a razão do seu ser, não podia de forma alguma existir a racionalização. Agora conhecem a razão do seu ser. Então sim, está aí a racionalização. Racionalização quer dizer conhecer a razão de viver. Conhecer a razão da vida. Agora conhecem a razão da vida, a razão de viver. Conhecem a origem. Conhecem o mundo racional, que é a razão de ser racional. É a razão da racionalização. Agora sim, está aí a racionalização, porque conhecem a razão do mundo, o que deu razão ao mundo, a base e a lógica. Está aí a racionalização, pelo conhecimento racional do mundo, da razão do seu ser e do mundo racional. O que deu razão ao racional é o mundo racional, é a origem racional. Está aí a racionalização. Todos aparelhados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Há muito que falavam em racionalização, como ainda falam, mas não sabiam como pôr em prática, porque não conheciam a razão verdadeira do seu ser como agora conhecem. A razão do seu ser é racional. Agora, descoberto o verdadeiro mundo da origem de todos, e a racionalização aí é feita pela imunização racional, pelo verdadeiro conhecimento da origem. Agora, descoberto o verdadeiro mundo da origem de todos, o mundo racional. Todos vivendo racionalmente, sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Está aí a racionalização, o verdadeiro conhecimento da origem de todos. A razão da origem de todos é racional, o mundo racional. Portanto, está aí feita a racionalização, pelo verdadeiro conhecimento do seu ser de racional, puro, limpo e perfeito, que se degenerou do que era e deformou-se em seres de matéria, como já conhecem. Sabem o princípio como foi, e agora o fim como é. Todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem. Assim, o mundo racional, olhando para todos aí na Terra, esperando todos voltarem ao seu mundo de origem com muita satisfação. Todos satisfeitos aqui, e todos satisfeitos aí na Terra, por estarem tomando conhecimento da existência da verdadeira origem, do verdadeiro mundo de origem. Todos satisfeitos aqui no mundo racional. Todos alegres e todos satisfeitos, esperando a volta dos seus irmãos, que daqui saíram para darem esse passeio nessa vida de matéria. Esse passeio horroroso, tenebroso, angustiante, por aí estarem sem saber por que estavam passeando nesse mundo, aí em cima dessa terra. Ninguém sabia o porquê dessa terra e o porquê aí estavam passeando, igual a um outro animal, igual ao irracional, que desconhece o porquê de sua origem e o porquê de sua existência.
pensando e julgando a vida ser essa mesma, e não se conformando com ela. Ninguém nunca se conformou com o sofrimento. Ninguém nunca se conformou com a morte. Viviam falando inconscientemente, e as contradições berrantes em si mesmos a todo instante. Agora, todos de volta para o seu mundo de origem, terminando a mazela da vida da matéria. Os seus irmãos, aqui em cima, olhando para todos, vendo com satisfação que todos estão tendo, por terem o verdadeiro conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, tratem de ler e reler, para se desenvolverem racionalmente e nascer em si mesmos a vidência racional, para verem o mundo racional, verem os seus irmãos racionais, puros, limpos e perfeitos, e tudo quanto for de racional. Tratem de ler e reler. Não percam mais tempo. Chega de tempo perdido. Quanto mais tempo perderem, mais alimentam o sofrimento de si mesmos. O que adianta a vida do nada? Nada. O que adianta essa preocupação do nada? Nada. Porque tudo acaba em nada. Então, quem se preocupa com nada, não está adiantando nada. O inconsciente é que está magnetizado, sugestionado, embriagado e dominado pelo nada. Julga que o nada é tudo, esquecendo, por ser inconsciente, que o nada não vale nada e por isso tudo acaba em nada. A vida é curta. A vida são 2 dias e com uns aninhos de vida já se acabou a vida. Então, o que adianta essa preocupação do nada? O que é que adianta? Chega de viver contra si mesmo. Está bem que continuassem como estavam, como animais racionais, porque não conheciam o seu verdadeiro mundo de origem. Agora conhecem o seu verdadeiro mundo de origem. Agora não são mais inconscientes. Não estão mais na categoria de animal racional, na categoria de inconscientes de animal. Hoje estão na categoria de aparelho racional. E uma vez na categoria de aparelho racional, são conscientes. Não são mais para perder tempo com o nada, porque não adianta nada. Adianta o quê? Daqui a um pouquinho já se foi a vida. O que adiantou tanta preocupação, tanto aborrecimento, tanta correria? O que adiantou? Estavam vivendo como bichos, como animais irracionais. Mas agora não. Agora estão vivendo como aparelho racional, como verdadeiros conscientes, porque conhecem os 2 mundos. Conhecem esse mundo daí, que não é de vocês, o mundo da matéria, que não é o seu mundo verdadeiro, e conhecem o seu mundo de origem. Toda a atenção agora é para o seu verdadeiro mundo de origem. As preocupações são com seu verdadeiro mundo de origem. Então, tratem de reler. Reler para se desenvolverem racionalmente e nascer em si mesmos a vidência racional. Já perderam muito tempo na categoria de animal racional quando não conheciam a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro mundo de origem. Eram inconscientes na categoria de animal racional. Mas agora não são mais para viver como inconscientes. Agora, o melhor passeio e a melhor distração é o livro na mão. Não percam tempo, porque tempo já perderam demais com o nada. Sabem que a vida não tem garantia, que a vida é uma coisa muito delicada e por isso, de uma hora para outra, ficam sem ela. Então,
O que adianta essa preocupação do nada? Nada. Não está adiantando nada. Chega de perder tempo com nada. A vida agora é outra. A vida agora é racional. Agora, todos têm que se preocupar com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, para nascer a vidência em si mesmos, a vidência racional, e verem tudo quanto é de racional. Tem que se preocupar com o tudo de sua vida, que é o seu verdadeiro mundo de origem, e não se preocupar com o mundo que não é o seu, onde estão aparentemente vivendo, onde estavam aí aparentemente vivendo sem saberem porquê. Hoje, todos conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, todos conscientes por terem o verdadeiro conhecimento de sua situação, do porquê assim ficaram materializados em um mundo de matéria sem saber porquê. Não sabiam porquê, mas agora sabem porquê. Hoje, sabem por que devem se preocupar com o seu verdadeiro mundo, o mundo consciente, o mundo racional, e não ficar aí perdendo tempo com nada que não adianta nada, porque daqui a um pouquinho morre e fica tudo aí. O que adiantou a luta do nada? Nada. Enquanto eram inconscientes, ou quando eram inconscientes, está bem que vivessem assim, porque só conheciam a vida da matéria, só conheciam esse mundo de matéria. Está bem que vivessem somente e só mesmo para a matéria, como outro animal qualquer inconsciente, que não tem consciência daquilo que está fazendo, que não tem consciência do porquê de sua existência, do porquê de sua vida, que não tem consciência do porquê do mundo em que vive, que não tem consciência do porquê que nasceu em cima dessa terra, vivendo como um animal irracional, inconsciente, dessa maneira. Tinham que viver forçosamente, só para a matéria. Mas agora, não. Agora conhecem o seu verdadeiro mundo de origem. Agora estão errando com consciência e não podem permanecer com essa inconsciência para não se prejudicarem mais, como se prejudicaram na categoria de animal racional. Hoje, são para se preocupar somente com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e não com o mundo do animal irracional. Enquanto estavam aí ligados com a parte animal no corpo, está bem que vivessem como animal, que vivessem inconscientemente, com a matéria em primeiro lugar, em primeiro plano. Mas agora, não. Agora não podem viver mais assim, porque não são mais inconscientes e por isso estão em outra fase. A fase que está passando, a fase que estão passando, que é a fase de aparelho racional, é a fase consciente. Hoje, são para viverem preocupados ou se preocupando com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo onde daqui a um pouquinho todos estarão, no seu verdadeiro mundo de origem. Vejam que já mudaram bastante, mas ainda tem que mudar mais. A luta de bichos sempre foi a luta do nada pelo nada, por tudo acabar em nada. Quem luta pelo nada não tem consciência do que está fazendo. É um inconsciente. O inconsciente não sabe o que faz, e por não saber o que faz, luta pelo nada, como coisa que o nada tudo fosse, lutando pelo nada inconscientemente, acabando tudo em nada inconscientemente.
Agora não. Agora já são conscientes e têm que lutar pelo tudo de sua existência. Qual é o tudo de sua existência? É a vida eterna, o mundo racional. Então, o que tem que fazer? Reler sempre, para se desenvolverem racionalmente e adquirirem a vidência racional, por meio da leitura racional, por meio do desenvolvimento da leitura racional, do conhecimento racional, desenvolvendo a vidência racional e vendo tudo quanto é de racional. O mundo racional, os habitantes racionais, puros, limpos e perfeitos, entenderem-se com eles e comunicarem-se com eles. Chega de viverem como viviam, inconscientemente, lutando pelo nada, se sacrificando pelo nada, brigando pelo nada, se aborrecendo pelo nada, se contrariando pelo nada, por serem inconscientes. Por isso, estavam na categoria de animal racional. Sacrificavam-se pelo nada e nunca adiantando nada, por tudo acabar em nada. Então, o que adianta lutar sem proveito algum? Se o proveito é nada. Devem lutar para se enobrecer e não para se enriquecer de tormentos e aborrecimentos com a multiplicação dos mesmos. Leiam e releiam para se desenvolverem racionalmente e nascer em si mesmos a vidência racional. Agora, a preocupação deve ser o seu verdadeiro mundo de origem. A causa desse feito, como já sabem, já está aqui em cima, no mundo racional. Já não são mais para perder tempo com o nada, e sim com seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A vida do nada é a vida do bicho, é a vida do inconsciente, é a vida da destruição de si mesmos, por estarem lutando pelo nada, e tudo acabando em nada, como coisa que o nada fosse tudo. É um tudo aparente. E assim, na vida do animal, do inconsciente, do animal racional, na fase de animal racional estava bem, porque só conhecia a matéria como tudo. Mas agora não. Só conheciam esse mundo de matéria. Não conheciam outro mundo. Não conheciam a sua origem, o mundo de sua origem. Agora conhecem o seu verdadeiro mundo de origem. O que devem fazer? Toda a atenção é pouca, porque agora conhecem o verdadeiro mundo, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Vejam quanta contradição, por estarem ainda por se lapidar racionalmente. Estão embrutecidos ainda, porque estão passando de uma fase para outra, da fase de animal racional para a fase de aparelho racional. Agora, no princípio, estão muito embrutecidos. O embrutecimento ainda é grande, mas com a lapidação racional ficarão lapidados racionalmente e completamente ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, e não ligados ao mundo a que não pertencem, o mundo da bicharada, o mundo do bicho, o mundo da matéria, o mundo do nada, o mundo onde tudo é aparência só, é matéria. Vejam quanto tempo perdido na categoria de animal racional. Só viviam para o mundo material. Agora estão na fase racional, a fase do verdadeiro mundo de origem, e têm que dar maior atenção ao seu verdadeiro mundo de origem, lendo e relendo, para receberem todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo. Hoje, todos conhecendo o seu verdadeiro mundo
e vivendo para o seu verdadeiro mundo, porque são conscientes. Os inconscientes é que retardam um pouco o seu maior dever, porque ainda vão perder tempo com as futilidades de um mundo que não é o seu, com as futilidades do nada, de um mundo a que não pertencem, que não é o seu verdadeiro mundo. Quem perde tempo com uma coisa que não é sua, não está adiantando coisa alguma. Pelo contrário, está perdendo tempo. Agora, diante do que sabem, diante do que conhecem, não são mais para perder tempo com o que não tem valor. Que valor tem o nada? Nada. E quem perde tempo com o nada não está adiantando nada. Pelo contrário, está perdendo tempo. E quem perde tempo se prejudica. Hoje, pelo que conhecem, sendo verdadeiros conhecedores do seu verdadeiro mundo, são para se preocupar com o seu verdadeiro mundo e não com o mundo a que não pertencem. Preocupar-se com uma coisa que não lhes pertence, estão perdendo tempo, estão errando contra si mesmos. Têm que evoluir e progredir, orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem. Para isto, têm que reler todos os dias, para nascer em si mesmos a vidência racional, verem o seu mundo, tudo quanto é de racional, e serem orientados pelo seu mundo de origem, o mundo racional. Então, aí viverão racionalmente, conscientemente, porque a matéria é do bicho, é do bruto. Estão aí na matéria, mas não são daí. São de origem racional, são do mundo racional. Em primeiro lugar, o seu verdadeiro mundo. Em primeiro lugar, o mundo racional, porque a matéria é de quando eram animais racionais. Como animais racionais, não conheciam o outro mundo, a não ser o mundo de matéria. Então, tinham somente que se preocupar com a matéria, que é do animal inconsciente. Basta ser animal para ser inconsciente. Basta ser animal para viver mal, por ser animal. Mas agora não são mais inconscientes, porque está aí a fase racional. Está aí a fase de aparelho racional. Agora que estão conhecendo o seu verdadeiro mundo, têm que se preocupar é com o seu verdadeiro mundo, com o seu mundo de origem, o mundo racional, para que tudo dê certo na vida de todos. E assim, está aí a divisão dos dois mundos, o mundo racional com o aparelho racional e o mundo do irracional com o irracional. Então, todos precisam é da orientação ou das orientações do mundo racional, do mundo do aparelho racional, para que tudo dê certo na vida de todos. A preocupação deve ser com o seu mundo de origem, e não com o mundo do animal irracional. Enquanto estavam ligados aos dois fluidos animais, enquanto eram joguetes desses dois fluidos inconscientes, está bem que vivessem como bichos, sempre, porque estavam ligados ao fluido animal, sendo a parte animal do corpo, como já sabem, o fluido elétrico e magnético. Mas agora, com esta parte desligada do corpo, ou indo se desligando aos poucos, entram então no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e ficam ligados ao seu mundo verdadeiro pela luz racional. Tem que dar mais atenção ao mundo racional, ao mundo de sua origem, ao mundo eterno, o mundo racional, o mundo dos eternos, dos puros, limpos e perfeitos. Mas,
como estão sendo cientes agora do seu verdadeiro mundo, estão ainda embrutecidos, porque estavam na categoria de animal racional. Estão ainda embrutecidos, por estarem saindo dessa categoria de animal racional. Mas, com o desenvolvimento do conhecimento racional, vão se lapidando aos poucos, e no se lapidarem nasce a vidência racional em si mesmos. Está aí a comprovação do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Vendo o mundo racional e vendo tudo quanto é de racional. Está aí a comprovação nascendo em si mesmos e recebendo todas as orientações precisas do seu mundo de origem, para o seu verdadeiro equilíbrio racional. Estão aí outras comprovações nascidas em si mesmo, do seu verdadeiro mundo de origem. Então, o que tem que fazer? Toda a atenção é pouca para o seu verdadeiro mundo. E assim, todos vivendo racionalmente, por estarem na fase racional, a fase do mundo racional, a fase de aparelho racional. E então, aí, como aparelhos racionais, aparelhados com o seu verdadeiro mundo de origem, dentro do seu verdadeiro mundo de origem. Então aí, vivendo racionalmente, por estarem equilibrados racionalmente, em contato com o seu verdadeiro mundo, dia e noite, iluminados pela luz racional, dia e noite. Mas, para isso, é preciso ler e reler. Reler quanto mais vezes melhor, para irem se lapidando racionalmente. Então, todos dentro do mundo racional, todos dentro do seu mundo de origem, todos racionalmente vivendo no mundo que há muito todos procuravam, no mundo que todos queriam saber, mas ninguém sabia, no mundo de onde se originaram, de onde saíram. Hoje estão sabendo de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Portanto, não há mais tempo a perder. Perder tempo para quê? Para sofrer mais do que já tem sofrido? Não há tempo a perder. E assim, tudo dando certo na vida de todos, e todos satisfeitos para o resto da vida. O mundo de matéria foi muito bom para a lapidação do animal racional. Foi muito bom enquanto não conheciam o seu verdadeiro mundo. Então, era muito bom, porque pensavam que a vida fosse essa mesma, porque a outra vida não conheciam. Conheciam somente a vida de bicho, a vida de animal, sem saberem o porquê eram animais, sem saberem porquê a origem foi do bicho, foi do vírus, foi de micróbios. Não sabiam o porquê nasceram do chão, como outro vegetal qualquer. Não sabiam a sua origem, não sabiam de onde vieram. Viviam igual a outro animal qualquer, que ignorava o porquê de sua existência, ou ignora o porquê de sua existência. E ficavam vivendo aí na matéria em contradição consigo mesmos, sofrendo, sofrendo, sofrendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até morrerem sem querer morrer. Sempre sem saberem o porquê disso, o porquê sofriam, o porquê morriam, e falando inconscientemente. A vida é esta mesma, mas não suportando viver assim, dessa maneira. Vejam a vida contraditória do animal racional, que foi muito boa para a lapidação do animal. Assim tinha de ser, para entrarem, depois de lapidados, na outra fase, que é essa que aí está,
a fase de aparelho racional. Nessa fase de aparelho racional, todos sendo lapidados racionalmente, por estarem ainda embrutecidos pela fase de animal racional. Para se lapidarem, é preciso ler e reler o conhecimento racional, para ficarem lapidados racionalmente e viverem racionalmente, orientados racionalmente, ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. A origem do aparelho racional é o mundo racional. A causa de serem racionais é o mundo racional, porque não há efeito sem causa. Assim, agora, racionalmente todos vivendo, e todos com a atenção volvida para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo que deu origem ao aparelho racional. Então, agora, é preciso a persistência na leitura, para nascer em si mesmos a vidência racional, verem a luz racional e com a vidência racional verem tudo quanto é de racional. Não há mais tempo a perder. Perder tempo para quê? Para sofrer? Acham pouco o que já sofreram? O sofrimento não faz graça para ninguém rir. Enquanto eram inconscientes, está bem que vivessem perdendo tempo com futilidades, com extravagâncias, com passeios sem resultados, com bobagens, com asneiras, porque tudo quanto é de matéria é uma bobagem, uma asneira, por ser nada. E por ser nada, tudo se acaba. Por nada valer é que tudo se acaba. Vejam quanto tempo perdido na classe de animal racional, na fase de animal racional. E assim a matéria, com o seu natural de matéria, por surgir do nada, é que de maneira alguma podia ter valor. A matéria, se fosse boa, por si mesmo não se destruiria. Por a matéria não valer nada, é que por si mesma tudo se destrói. Para o inconsciente, para os cegos de olhos abertos, estava tudo isso muito bom assim. E nesse bom, por ser aparência e nada mais, é que todos sofriam as consequências de todas essas aparências. Então diziam: o mundo é de sofrimento até morrer, por não saberem o porquê da sua situação de assim serem. Viviam falando inconscientemente, pensando que estavam certo, e o sofrimento provando que todos estavam errados, e o sofrimento sempre provando o contrário. Agora, conhecendo o certo do seu verdadeiro mundo de origem, toda a atenção deve ser pouca para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, para viverem bem e não mal, como viviam na categoria de animal racional. Agora estão na categoria de aparelho racional. Está aí a racionalização, que sempre foi falada, mas nunca puderam botar em prática, porque não conheciam a sua verdadeira origem. Hoje, todos conhecendo a sua verdadeira origem e a racionalização do mundo aí em suas mãos. Vejam quanto tempo de lutas perdidas na categoria que estavam, do elétrico e magnético, como animais racionais. A vida do animal sempre foi uma vida em contradição consigo mesmo, e por isso, uns contra os outros. Por isso não podia haver paz na vida de ninguém, por viverem uns contra os outros, por serem animais, por estarem na categoria de animal racional. O animal é assim mesmo, nunca está satisfeito consigo mesmo, muito menos com as demais coisas. Se está satisfeito de um lado, insatisfeito de outro. A vida do animal sempre foi desregulada, sempre variando,
sempre desconfiando, sempre com medo. Vejam a vida de agonias, agonizando sempre, e daí as multiplicações de lutas, lutando sempre, lutando para isso, lutando para aquilo, lutando por isso, lutando por aquilo. Uma infinidade de lutas, todas sem proveito, por ser a luta do nada pelo nada, e tudo acabando em nada. O tudo do nada, que é que adianta? Nada. E por isso, tudo se acaba em nada. Agora, vejam como estavam todos ceguinhos de olhos abertos, lutando a vida inteira pelo nada e julgando estarem certos e direitos. Quem luta pelo nada não está adiantando nada. Por conseguinte, não está certo, não está direito, não está adiantando nada, por tudo acabar em nada. Assim, sempre foi a vida do inconsciente, a vida dos guerreiros, vencidos pelo sofrimento, vencidos pela morte. Quem sofre não está vencendo, e por isso está sofrendo. Quem morre não está vencendo, é um vencido. Então, todos vencidos e derrotados pelo sofrimento e pela morte, por estarem cegos. Derrotados pelo sofrimento e derrotados pela morte. Mas, por estarem cegos de olhos abertos, julgavam, pensavam e sonhavam que estavam vencendo, por estarem cegos de olhos abertos, por viverem como animal inconsciente. O inconsciente é assim mesmo, não regula, é um doente, variando sempre, e por variar, eis a razão da inconsciência, porque a matéria é uma coisa doente, a matéria é uma formação doentia, e por ser doente, vai se destruindo, vai piorando cada vez mais, por si mesma vai se destruindo. Agora, todos conhecendo e sabendo o porquê de assim serem, o porquê de assim estarem e o porquê assim viviam, sabendo que tudo isso surgiu de uma deformação e degeneração, e por isso, expostos aí nessa vida de contradição, porque desconheciam o porquê assim são. Se conhecessem, assim não seriam, e por não se conhecerem, é que assim são. Vivem aí como animais sem ter solução, e daí a multiplicação da destruição dos seres e de si mesmos, pelo progresso da degeneração, que para minguados todos vão. Tudo que se multiplica, diminui, e está aí a multiplicação das gerações. Tudo que se multiplica, diminui, porque enfraquece, e com o tempo desaparece. Mas, magnetizados pela vida da matéria, não tinham tempo de pensar na realidade. Distraíam-se com as ilusões, com as fantasias, com as belezas, com as artes. Enfim, não tinham tempo. As distrações eram tantas que não tinham tempo de pensar na realidade. O tempo era pouco para descansar, na categoria de animal racional. E assim vivendo essa temporada toda nesse degredo infernal, sabendo que eram animais racionais, mas não sabiam por que eram animais racionais, por não conhecerem a origem de racional, por não conhecerem o mundo racional que deu origem ao racional degenerado, que degenerou-se daquilo que era. O que era? Racional puro, limpo e perfeito. Hoje, todos conhecendo os dois mundos, o mundo do animal irracional e o mundo do aparelho racional,
antes de entrar na fase de aparelho racional, eram animais racionais. Conhecedores do seu verdadeiro mundo, devem agora preocupar-se com o seu verdadeiro mundo, e não com o mundo que não é o seu, e sim dos animais irracionais. Agora é preciso repetir sempre: leiam e releiam, leiam e releiam, para a sua lapidação, para serem lapidados racionalmente, e daí nascer a vidência racional, e verem tudo quanto é de racional. Chega de perder tempo com as aparências, com o mundo que não é o seu verdadeiro mundo. Hoje, todos preocupados com o seu verdadeiro mundo de origem e com a atenção voltada para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro racional. Hoje, acabando a angústia de todos, por terem o conhecimento do seu verdadeiro mundo. Todos tranquilos, felizes e contentes, por saberem que não nascerão mais nesse mundo de matéria. Chegou o término dessa vida de matéria. Chegou o término da vida de lama. Hoje está aí, em mãos de todos, de onde vieram, como vieram, por que vão e como vão. Por conhecerem agora o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional.